Tá bom? Bom, hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo e colaborador, Walter Pina, que vai trazer hoje para a nossa reunião o assunto referente a Emmanuel. Então vamos ouvir um pouco da história desse grande espírito, né? Vou fazer agora uma leitura de preparo para darmos início à nossa reunião desta noite. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aprendamos a agradecer. Em tudo dai graças, Paulo. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia. A largueza da vida, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Graças a Deus. Que a paz de Deus esteja entre nós. Jesus, nosso mestre amado e caridoso, pelo seu amor e pela sua misericórdia, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos para poder nos instruirmos um pouco mais sobre a grandeza dos seus ensinamentos. Ensinamentos que nos facilitam o nosso caminhar, pois sabemos que o caminho mais curto é o certo. Senhor, estenda sempre as suas mãos quando cairmos. Precisamos nos levantar. Precisamos, Senhor, que nos dê força, coragem, fé e esperança sempre. Agradecemos sempre, todo dia, a essas oportunidades, a sua intercessão junto ao nosso Pai, para que nossas vidas se repitam, para que possamos reparar as nossas fraquezas e evoluirmos para atingirmos, Senhor, a sua igualdade. Rogo a nossa Mãe Santíssima, Mãe Misericordiosa, que nos cubra com seu manto de amor e luz, para que possamos conseguir caminhar. E pedimos os mentores dessa casa, que trabalham incessantemente em nosso auxílio, para que nos ilumine, nos ajude, que ajude o nosso irmão Walter na reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Deixa eu abaixar aqui a música. Vou tirar aqui. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, abençoando essa nossa vontade de a gente estar aqui para mais uma noite de estudo na nossa casa. E a gente fica sempre muito contente, né? E agradecido pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho aqui. A gente não é palestrante, a gente é estudioso, né? Palestrante é Edivaldo e tantos outros, né? Mas hoje o tema que nós vamos trazer, eu vou trazer, é sobre o Emmanuel. Todo mundo aqui, conheço a grande maioria do rosto,
sabe quem é o Emmanuel, né? Alguém aqui não sabe quem é o Emmanuel? Alguém desconhece o Emmanuel? Todo mundo sabe. Então, o Emmanuel então, é o mentor do nosso Chico Xavier, aquele que se apresentou ao Chico no início da sua mediunidade, né? E Emmanuel é uma figura assim maravilhosa da gente estudar, da gente compreender os degraus, a caminhada que ele fez, que ele trilhou para chegar onde ele está hoje, nesse patamar, nessa condição de ser esse espírito tão luminoso, tão maravilhoso, tão atencioso com a humanidade, cada um de nós, trazendo sempre as suas mensagens, muito conforto, às vezes incisiva, né? E eu me identifico muito com o Emmanuel, porque eu sou mais ou menos, estruturo minha vida assim, né? A gente é tranquilo, calmo, mas quando a gente precisa ser incisivo, a gente é. E o Emmanuel é assim também, né? Coitado de mim para poder me identificar com ele. Mas eu gosto muito do Emmanuel. Doutor Bezerra, estou sempre pedindo help, a irmã Sheila, todos esses são espíritos maravilhosos. Mas o Emmanuel, para mim, é aquele que eu mais me encaixo, né? Dentro de mim, né? Eu adoro o Emmanuel, tudo que ele apresentou, as suas vidas, né? Então, o que nós vamos falar um pouco aqui, vamos falar através da nossa consulta, foi feito nesse livro Lentos, Encarnações de Emmanuel, esse livro aqui do Pedro de Campos. Para quem quiser conhecer com detalhes, eu vou fazer uma pincelada, né? Muito detalhes, porque no livro que o Emmanuel retrata sobre si mesmo, se revela, né? Assim, de corpo e alma, o que eu fui. Hoje eu sou espírito luminoso, mas olha o que eu fui. E ele veio desenvolvendo a sua evolução, até mesmo como um exemplo para a gente poder nos guiar, né? Então, o Emmanuel, ele trouxe um livro há 2000 anos atrás que mostra essa vida dele na época de Jesus, com muitos detalhes. E aí é um livro psicografado do Emmanuel através do Chico, mas aí o Pedro de Campos ele foi correr atrás da verdade mesmo, né? De documentos. Não havia dúvida, ele não duvidava do que o Emmanuel colocou, mas ele foi correr atrás de documentos e ele constatou tudo com detalhes, as encarnações do nosso Emmanuel, tá? Que a gente vai passar aqui sucintamente, tá? A gente vai basear também no livro 2000 anos, como eu já falei, e outros livros, tá? Aí a primeira pergunta que eu fiz já, né, quem é Emmanuel? Então, pelo visto, todo mundo conhece o Emmanuel, né? E o Emmanuel, esse irmão aqui, ele se apresenta, né, com essa forma de uma roupa de um senador. E aqui foi, assim, quando o Chico estava iniciando a sua mediunidade, ele se apresentou como um mentor do Chico, para guiar o Chico, né, na sua missão. Isso aconteceu na beira de um riacho, como a gente pode ver aqui, em 1931. Chico tinha 21 anos, iniciando a sua mediunidade, e o Emmanuel, como ele é rigoroso em algumas coisas, né? E é necessário. Ele pediu 3 coisas ao Chico, né? Chico, para que a gente trabalhe junto, é preciso que você tenha disciplina. Disciplina é tudo. Outra coisa, disciplina. Mais uma coisa, disciplina. Para que eu possa estar contigo, né? Em algumas situações o Chico vacilou e a gente tiver a oportunidade, a gente vai comentar um pouco. E o Emmanuel chegou ao Chico, cadê a tua disciplina? Se você continuar assim, eu vou me afastar. Que a tua vibração não vai estar
igual a mim, eu não vou poder estar me apresentando contigo. Você tem que ter uma vibração boa para eu poder estar junto contigo. São algumas situações, né? E algumas vocês conhecem, se der tempo a gente vai falar. Mas o Emmanuel, de 1938 a 1939, ele transmitiu ao Chico Xavier as suas impressões, né? De quem foi as primeiras encarnações dele. No livro Há 2000 anos, ele retrata sobre duas importantes encarnações. E aí, conteúdo imenso, gente. Quem não leu ainda, leia. Todo espírita tem que conhecer. Não é só o Evangelho, o livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, isso é muito importante. Mas nós precisamos ampliar mais, né? E esse livro, há 2000 anos atrás, o Chico, ele revela, né, a vida de Jesus, a passagem dele junto a Jesus. Mas ele inicia dizendo que ele tinha sido Públio Lentulus Shura, há cerca de 100 anos antes de Jesus, por aí, né? E ele era rígido, era um senador muito rígido, homem de muita cultura, mas era um senador muito rígido, né? E até teve umas passagens de rebeliões que acabou levando ele para uma situação final, né? E ele retorna como Públio Lentulus Cornélios, esse senador há 100 anos antes de Jesus, e esse aqui um senador na época de Jesus. E ele era bisavô dele mesmo, né? Como Pedro Campos constatou, foi procurar os documentos, constatou tudo. Tudo que o Emmanuel colocou no livro há 2000 anos atrás, o Públio Lentulus enriqueceu, constatando a veracidade com documentos, né, de tudo que o Chico colocou, né, o Emmanuel colocou junto com o Chico. Mas o Emmanuel, esse irmão, se apresenta para o Chico, pedindo para ele essas três condições, e ele se apresenta numa verdade nua e crua. E ele fala, né, que foi um momento assim, que ele até hoje, passados 2025 anos, é um momento de muito arrependimento que ele tem. Porque ele poderia ter feito muito mais. Gente, né? Quando a gente tem oportunidade, a gente não faz. Porque Jesus se apresentou para ele. Jesus se apresentou para ele. Ele, o senador, né? Nos braços do imperador Tibério, poderosíssimo, orgulhoso, vaidoso, mas um homem bondoso. Ele não era uma pessoa bondosa, muito estudioso, estudava muito, né? Um homem de muito conhecimento. Aí Jesus se apresenta para ele. Convite rápido, assim, que eu não vou entrar nos detalhes, né? O livro aqui é maravilhoso, tanto ela 2000 como aqui, cheio de detalhes que não tem como a gente estar passando. Jesus se apresenta e convida para ele ser um dos seguidores de Jesus, um dos discípulos de Jesus. Vocês imaginam? Só que ele, o senador, olhou para aquele homem com aquela roupa simples, com aquela sandália simples, e no seu orgulho, na época, e ele revela nu e cruamente que ele foi, né? Aquilo que a nossa espiritualidade pede para a gente: olhe para dentro de você, cara. Veja dentro de você, não se envergonhe, mas enfrente as suas dificuldades. Foi o que o Emmanuel fez, né? A registrar isso no livro, mostrando para a gente que hoje, o Emmanuel de hoje, olha o que ele foi lá atrás, mas ele superou muito. Quando ele olhou para Jesus, falou: sou um senador, um dos braços direitos do imperador. Como que ele veio me convidar? O que ele tem para me oferecer? E ele não aceitou o convite. Por isso que ele fala: se eu tivesse aceitado o convite, como eu teria crescido muito mais rápido.
Mas ele não aceitou. E aí as situações aconteceram com ele, né? A sua filha Flávia pegou lepra na época. Olha os acontecimentos como carrega a gente para a dor nos leva para a gente se revelar, para a gente se conhecer melhor. Ele rejeitou Jesus. Ele tinha seus deuses, né? O que ele ia seguir aquele homem ali? E aí, Flávia, ela fica com a lepra. A sua esposa era uma pessoa muito doce, muito cândida. Ele amava muito a Lívia, né? Ele amava muito a Lívia. Mas Lívia sabia da prepotência, do orgulho que ele tinha. Ele jamais aceitava fazer o que ela teve coragem de fazer, como mulher de um senador. Ela foi de encontro a Jesus. Ela soube que Jesus curava, que Jesus era misericordioso, que Jesus era caridoso. Não era aquilo que os fariseus e doutores da lei apresentavam, mesmo para o Públio Lentulus. E ela foi atrás, a sua criada, apresentou ela ao grupo de Jesus. Ela, Flávia, foi levada a Jesus. Jesus, como sempre, viu que Flávia era uma pessoa merecedora, curou Flávia. Mas Públio Lentulus, na seu orgulho, na sua vaidade, ele colocou toda aquela atenção às ofertas que ele fez para os deuses romanos. Foi as minhas ofertas aos deuses que curou minha filha, não aquele pobre coitado, aquele homem ali. É? E ele não sabia que a sua mulher, Lívia, estava indo. Ela ia à pregação de Jesus, escutava Jesus, se emocionava, se enchia de êxtase, porque o que Jesus apresentava, as curas, ela não tinha dúvida nenhuma. Mas ela não tinha coragem de falar com o Públio Lentulus, né? Públio Lentulus, ao contrário, achava que ela até atraía ele nas saídas que ela fazia, né? Um livro conta isso, não vou entrar em detalhes, mas ele achava isso. E se enraivecia, né? Então, mas a vida prossegue. A Flávia, Lívia, né? A esposa, acaba por um engano, acharam que ela era criada e ela acabou indo para o circo, arena, né? Onde lá ela perdeu a sua vida. E aí o Públio Lentulus caiu em si de dor e sofrimento. Olha só como a dor e sofrimento faz a gente se levantar. Aí, nada por coincidência, o imperador Tibério pede para aquele senador: eu quero que você conheça tudo sobre Jesus. Quem é esse homem, esse rebelde, que está querendo ir contra Roma, que está alvoroçando o templo dos judeus? Eu quero que você pesquise quem é ele. Ele precisou conhecer. E quando ele foi conhecendo, ele tinha seus espiões, ele tinha espiões nas épocas, né? Quando ele foi conhecendo, ele, caramba, que homem bondoso, que homem bom, que homem misericordioso. Ele curou minha filha, né? E aí a dor vai levando a gente a conhecer melhor. E ele foi se envolvendo, foi conhecendo o ensinamento de Jesus, ao mesmo tempo que pegava as informações que aqueles espiões tinham sobre Jesus. Aí ele fez uma carta a Tibério. Na carta de Tibério, ele descrevia Jesus. Não é aquele rebelde, não é aquele revolucionário que os judeus querem, no templo, os doutores das leis, fariseus, apresentam para a gente temer. É um homem bondoso, um homem caridoso, a sua feição é linda, seus olhos, seu rosto, seu cabelo repartido no meio, sua barba, meigo, doce, cândido. E ele revelou para Tibério, né, todo aquele traço de Jesus. E graças ao Emmanuel, hoje nós não temos aqui, né? Nós temos ali, temos assim, tá? Graças ao Emmanuel, nós temos esse retrato de Jesus, que é o verdadeiro retrato. Já se apresentou muitos retratos sobre Jesus, né? Mas é o verdadeiro retrato de Jesus, é esse aqui. Graças ao traçado que Emmanuel passou de Jesus para Tibério.
Tibério tinha seus artistas, pegou aquela informação, descrevam em retrato, na imagem, como é esse homem. E eles desenharam, como hoje tem, né, o retrato falado, que até a polícia usava, hoje já não tem tanto, mas na época fazia muito isso. Então essa imagem aqui de Jesus é a verdadeira imagem de Jesus. Aí foi constatada, mais ainda, que Tibério não era bobo, pediu a Pilatos, olha só, o senador mandou isso aqui, eu quero saber se é verdade mesmo. Pilatos, eu quero que você procure saber quem é Jesus, esse revolucionário, esse rebelde, e eu quero que você descreva tudo sobre ele. E Pilatos, essa figura que muita gente às vezes, né, não entende direito, né, o que ele fez, né, mas Pilatos descreveu. Tibério pegou do Públio Lentulus, pegou do Pilatos, descreva o retrato desse homem aqui como Pilatos mandou. Descreveram exatamente igual. Pilatos tem a carta de Públio Lentulus para o senador Tibério e tem a carta de Pilatos para Tibério, os dois se identificando. Por isso que o imperador, ele não foi muito, deixou Jesus, mas aquela situação que os fariseus e doutores provocaram, chegando a uma situação política muito grave, acabou levando Pilatos a fazer o que ele fez, né, com medo. É outra história, outros detalhes. Mas vamos andar mais um pouquinho aqui. Então, o Públio Lentulus foi importantíssimo, né, para descrever muito sobre Jesus. Essa carta, existe essa carta, o Pedro Campos ele procurou, existe a carta, tem muitas informações enriquecedoras sobre Jesus, descrita no livro há 2000 anos, mas sucintamente Públio Lentulus entrou, esse Pedro de Campos entrou com mais detalhes, né? E aí ele já cego, a dor de novo, né? Um senador poderoso, mas ficou cego. Já cego, mas todo já assim, sentimento dele absorvendo esse Jesus, ele foi conhecendo, ele não virou um cristão. Ele descobriu depois que a esposa era cristã, né? Ele não virou um cristão, mas ele virou aquele que estudou tudo sobre Jesus. E seu arrependimento foi grande. A sua morte, né, aconteceu no ano volta de 79. Ele morreu, a gente sabe, pelo Pompeia, né, através da lava, né, que veio do vulcão Vesúvio, e levou a sua vida. Mas vamos ver aqui um pouquinho. Então está aqui o livro há 2000, são várias capas. Quem ainda não leu, leia, gente. Leia, maravilhoso. Não? Todo espírita já leu, já li várias vezes, né, Ana? Já leu várias vezes, mas tem gente que vem, frequenta cada espírito, mas nunca leu. Leia, que ela é rico de informações sobre aquele cristianismo da época, né? Então, a gente falou sobre o Lento Shura, 110 anos, ele mesmo se apresentando com Jesus, está descrito no livro há 2000, nesse livro aqui do Pedro Campos. Aí ele se apresenta no ano 130 depois de Jesus como um escravo chamado Nestor. É um escravo. Nunca estudou. Tinha oportunidade. Só que era um homem de muita cultura, um homem de muito conhecimento, um homem de muita envergadura moral, já, né, requisitado, Jesus requisitado dentro dele, que ele deixou expandir dentro do seu coração. De onde que vinha todo esse conhecimento de Nestor, que era um escravo? Se apresenta Nestor para mostrar para a gente como tudo que a gente tem de conhecimento, seja todas as situações, parte moral, todo o conhecimento que a gente adquire, nunca se perde. Porque a prova está ali na história. Porque os nobres do Império Romano queriam Nestor para ser professor de seus filhos, tal cultura daquele escravo. De onde que veio aquele conhecimento todo?
se ele não adquiriu naquela vida, naquela encarnação? Olha o Emmanuel se apresentando com toda a bagagem que ele tinha, né, de conhecimento, como senador Shura, né? Olha o Nestório se apresentando. Nestório se apresentou, não tem como ampliar muito, né? Mas ele se dedicou muito às causas cristãs, desde cedo ele se tornou um cristão. Ele dava aulas, né, lá nas catacumbas, lá que era onde os cristãos iam. Ele pregava a Boa Nova, trazia os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos. E ele acabou, né, se afastando de um filho. Ele acabou reencontrando seu filho numa situação muito delicada, porque os cristãos foram presos, foram julgados e foi levado para a arena e acabou sendo, junto com o filho que ele não via há muito tempo. Estou resumindo muito rapidamente. Esse livro, né, é 50 anos depois. Então você pode ler lá 2000 anos, a continuação é 50 anos depois. Sugiro que todos leiam 130 anos depois de Jesus, rico de informações. Além do ano 2000, maravilhoso, para a gente compreender, visualizar aquele tempo, aquela época de Jesus, e depois dele se apresentando, depois o cristianismo, né, ainda com aquela condição, aquela situação ainda, o Império Romano não aceitando, prisões, as pessoas sendo presas, ele acabou sendo condenado, né, junto com seu filho na arena. Morreu como outros cristãos, cantando alegremente, tendo a certeza de que a vida não acabava ali. Ele, como Nestório, já sabia que a vida continuava. Por isso que ele cantava. Ele estava sereno num momento muito difícil da sua vida, que é o momento ali da morte, né, na arena. Então ele se apresenta 217 depois de Cristo como o quinto Varro, patrício romano, que depois ele acabou virando um irmão Corvino, já um homem dedicado muito ao Evangelho, né, pregação do Evangelho, pregando, levando, né, que está no livro Ave Cristo. Então, continuação a 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. É como se fosse assim um desencadear que Emmanuel foi apresentando para a gente compreender os primeiros anos, primeiros séculos do cristianismo, né? E ele se apresenta como Quinto Celso Barros. Era muito comum esses nomes, né, na época do romano, ele mesmo, né? Então, o Emmanuel. Ele se apresenta como Celso, Quinto Celso Barros, 228 depois de Cristo. Está no livro Ave Cristo também, um homem de muita cultura também, muita cultura, muito conhecimento, um homem assim, muito estudado, né? Um homem com muita bagagem, que impressionava as pessoas quando ele falava, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, passar um pouquinho aqui. O filho do Nestório era Ciro, né? Eu não estava lembrando o nome dele. Então ele se apresenta depois, nesse livro, com o Quinto Celso Barros, e ele era um jovem que já trazia uma bagagem imensa sobre conhecimento do cristianismo. Ele tinha apenas 14 anos. Era um jovem que, quando abria a boca, empolgava. Um jovem de 14 anos levando a Boa Nova, já nesse ano aqui, né, 2028, 228 depois de Cristo. Ele empolgava com a sua fala, contagiava as pessoas com a sua fala. Por isso, rapidamente, o Império Romano, né, ele foi escravizado, ficou algum tempo escravizado, e depois ele acabou sendo morto, uma situação muito cruel, com apenas 14 anos. Era uma perseguição muito cruel, muito assim, penosa, né? Muito dolorida para aqueles que eram cristãos, iriam para as arenas, morriam. A gente pensar, nós aqui que estamos aqui, eu sou um seguidor do Cristo. O que tu faz, Walter?
Aí eu faço palestra, dou passe, vou ali na ectoplasmia, trabalho, né? Faço livro, isso aqui lá, bacana, né? Mas olha esses caras aqui, ó. Hoje nós vivemos na total liberdade, né, gente? Tem muita gente que se empolga, né, com o que ele faz, com o que ele é, mas a gente tem que entender que não é tão sacrifício assim, né? Com relação a esses irmãos aqui. Olha o Emmanuel desfilando as suas vidas aqui. Né? E ele com 14 anos, ele morreu aquelas cruzes com fogo, né? Se colocava aquelas ceras, né? Dava fogo nas pessoas, olha só. O Emmanuel, né? E aqui esse livro, Ave Cristo, maravilha, contando sobre a história do Quinto Varro. Ele vai se apresentar depois, 533 depois de Cristo, né? Então aqui o Quinto Celso Varros, como São Remídio. Olha só toda a condição já evangelizado no Cristo, totalmente cristianizado, ele vai se apresentando como religioso, né? Então ele se apresenta como São Remídio, arcebispo da França. A história é maravilhosa, não tem como a gente abrir tudo, senão não vai ter tempo de falar outras coisas, né? E ele se apresenta depois, em Portugal, 1517, como Padre Manuel da Nóbrega. Aí, gente, a gente sabe que história, né? A gente vai estudar a história do nosso país, está lá Padre Manuel da Nóbrega, está José de Anchieta, está tantos outros. Aí a gente vai procurar a história que a doutrina espírita passa para a gente, que esse homem que revelou muita coisa, né? A gente conhece o nosso Padre Manuel da Nóbrega, nascido em 18 de outubro de 1517, guarda esse dia, ao tempo de Manuel II, o Venturoso, né? Ele com 17 anos, raramente as pessoas conseguiam, já ingressou numa faculdade com 22, olha a bagagem trazida, né? Ele faz uma série de faculdades, entra na parte canônica, né? Dos estudos canônicos, se torna esse Padre Manuel da Nóbrega, vem aqui para o Brasil, a gente conhece aquele que fazia com os índios que eram perseguidos, ele é aquele que abençoava, aquele que abraçava, aquele que fazia com que os índios fossem protegidos, ele era um protetor dos índios, né? Daquelas criaturas, ele que era tão oprimido. Aqueles que nós viemos eram donos da terra, nós dominamos e ainda queríamos opor, né? E aí ele abraçava com candura aqueles índios ali, né? Então a história, a gente conhece da história, e ele, em 25 de janeiro de 1554, foi fundador da cidade de São Paulo. Lá em São Paulo, que vela em São Paulo, tem lá, né? E Emmanuel é muito reverenciado e é um homem maravilhoso. E esse dia é consagrado a Paulo de Tarso, por isso que ele escolheu esse dia, 25 de janeiro, né? O dia de Paulo de Tarso, que ele adorava muito Paulo de Tarso. E ele desenvolveu, né, como a gente conhece a história, muita coisa sobre o brasileiro, né? Esse brasileiro de Portugal, mas vivenciado aqui. Aí a gente tem outros livros, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, conta com detalhes sobre a vinda desses irmãos aqui, preparando essa terra aqui do Cruzeiro, que a Europa ia passar por momentos de muita conturbação, e aqui preparando toda essa turma vindo para cá. Ó. José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e tantos outros que desfilaram aqui na nossa história, porque aqui era o coração do mundo, a pátria do Evangelho, né? Está lá no livro, a gente sabe que daqui vai acontecer muitas coisas, que a gente, muita gente, sei não, olha o mundo de hoje, violento, assim, a pessoa não acredita, mas vai acontecer, né? Está aí se preparando, nosso mundo está se preparando nesse momento aí de passagem, né? Do mundo de provas e expiações para aí. E aí o Emmanuel, uma coisa curiosa,
Ele nasceu em 18 de outubro, ele morreu em 18 de outubro. Antes, como Chico, né? Ele falou a data que ele ia morrer. E aí perguntado, ele falou assim, eu estou para partir, mas você vai partir para onde? Aí ele fez assim, ó, o que você quer falar com isso? Eu vou partir lá para outra vida, vou partir lá para o mundo principal. As falas dele, né, do Emmanuel, maravilhoso, tá? Não, ele se apresenta, esse livro aqui é rico, né, de tanta informação, não tem como entrar em muitos detalhes, né? Mas, e ele depois se apresenta, há uma coisa curiosa também, que ele, certa feita, isso tem documento, tá, gente? Certa feita ele escreveu Emmanuel. Ele assinou Emmanuel. Aí o pessoal, né, hoje, pô, ele sabia que ele era o Emmanuel, né? Que era o Emmanuel. É o nome que ele queria adotar. O né, simbolizando, essa fotografia foi achada, né? Daquele... de evangelizador e Emmanuel, o nome que veio na mente dele. Esse nome Emmanuel surgiu daí, na verdade, Padre Manuel da Nóbrega, né? Manuel do nome dele. Esse documento se acha fotografado em São Paulo, no museu, você encontra lá. Ele se apresenta como Padre Damiano, está no livro Renúncia. Então, há 2000 anos, né, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, vai aqui desfilar o Emmanuel se apresentando e trazendo muitas informações para a gente também, né? Padre Damiano, lá na Espanha, na igreja de São Vicente, 1613, defensor dos escravos, né? Muito defensor dos escravos, igual o Padre Manuel da Nóbrega que tinha sido. Tá? Ele reencarna depois, foi a última apresentação dele, vou passar aqui, ó, para a gente andar aqui também, né? Ele se apresenta então como Padre Damiano, depois ele como Jean-Jacques Tourville, né? Nascido no século XVIII na França, também um homem muito inteligente, né? E muita coisa sobre ele. Ele se apresenta depois aqui no Brasil, de volta ao Brasil como um Padre Amaro, humilde sacerdote católico, que viveu entre os séculos 19 e 20, né, no estado de Pará. Padre Damiano é muito reverenciado lá no Pará. Não? E depois a gente se apresenta como esse mentor do Chico, trabalhando com o Chico desde 1931, só com ele, com o Chico e o Emmanuel, foram 115 livros, cada um livro mais maravilhoso que o outro, né? Dos 400 e tantos livros que o Chico fez, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas a gente sabe que o Emmanuel, sua última reencarnação, foi em São Paulo, no interior de São Paulo. Hoje deve estar um jovem, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, né? E assim a gente sabe que junto com outros espíritos que estão chegando por aí, ele está preparando, né, para poder fazer essa transição, momento de transição que vai acontecer. A gente, na nossa casa aqui, tem muitas informações de irmãos que não estão conseguindo acompanhar, né? Estão ainda ali naquela condição, muito material, né? Pessimista, né? Muito sofrimento, estão sendo preparados e levando para outros planos, né? Não estão mais encarnando aqui. A gente tem detalhes, né, de que esses irmãos que a gente vê aí, que não tem mais condição, como condição em capela, né, estão sendo levados para outros planetas primitivos, e a gente entende isso, que só assim para a gente ir, né, preparando o nosso mundo, limpando, para poder chegar a um mundo realmente de regeneração, onde a gente, lá na frente, vamos esperar para agora não, que vai depender de muita coisa. Tem gente que acha que regeneração é amanhã, não é, né? O nosso Dr. Bezerra, no livro Atitude de Amor, ele fala que a gente vai perceber alguma coisa lá,
para os anos 70, por aí. Chico fala que 2050 a gente ia perceber um pouco, 2070 mais, mas muito lá para frente ainda. Muita coisa para ser preparada. E está aí o Emmanuel nessa, né? Às vezes uns partem para outros chegar. Chico partiu, foi para o outro lado. O Emmanuel, bom, Chico, você vai vir para cá que eu vou para aí. Né? Divaldo partiu. A Joana falou, Divaldo, você vem para cá que eu vou para aí. Vamos reverter os papéis aí. E está vindo essa turma aí. Toda, imagina, Emmanuel, a nossa Joana de Anjos e tantos outros estão reencarnando, gente. Preparando esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que a gente foge da nossa concepção, foge da nossa imaginação, muita gente não aceita, mas vai acontecer. A gente queira ou não, é a vontade de Deus e Jesus está no comando, né? Mas vamos continuar. Então, nas obras aqui do nosso Emmanuel com Chico, são 412 livros e 76 anos de Chico vivo. Gente, já parou para pensar? Eu fiz os cálculos. Dá mais ou menos 6 livros por ano. Eu tenho 3 livros que eu fiz aí, sacrifício, coisa e tal, não sei quantos anos. Não vou nem comparar o Chico, né? Mas são 6 livros por ano. Já parou para pensar? E o Chico, como ele trabalhava? Ele tinha casa espírita, tinha que atender um monte de gente, ele tinha que psicografar, ele tinha que fazer mensagem, e ainda fazia 6 livros por ano. Não? Que trabalhador maravilhoso, né? Então, estava o Chico com o Emmanuel, né? Só com o Emmanuel, então, foram 115 livros. Aí, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão. Gente, não deixem de ler Paulo Estevão. Todo espírita tinha que ter obrigação de ler há 2000, a gente não obriga ninguém a nada, mas eu estou falando, deveria. Há 2050 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão, Emmanuel, né? Mostrando, cara, uma história maravilhosa sobre Paulo, sobre Jesus, sobre Estevão. Aquele pregador maravilhoso que em nenhum momento queriam que ele negasse a Jesus, negasse, renunciasse de ser cristão. Ele foi até o final, não renuncio. Eu amo a Jesus, eu amo a Deus. Ele sabia que a vida outra do outro lado existia, né? Já era muito conhecedor. Paulo vai e julga Estevão. Ele era apaixonado pela irmã do Estevão, gente. Já pararam para imaginar? Chegou a ficar noivo. Ele não sabia que Estevão era a irmã da noiva dele, da namorada noiva dele, né? Aí ele chama ela para o julgamento. Vocês imaginaram essa situação? Ela disse, não, eu não gosto de ver essas cenas, não gosto de ver essas coisas. Ela jamais imaginou que o Estevão estava sumido. E aí ela vê a cena de quem era o julgado, seu irmão. Vocês imaginaram? E o Paulo todo cheio, né? O Paulo doutor da lei, aquele que era perseguidor de cristão, todo orgulhoso. Quando ele veio, aquele é meu irmão. Vocês pararam para imaginar essa cena? Que o Chico, né, o Emmanuel descreve assim, com cada detalhe aquela cena. E aí Paulo, como? Eu vou matar a mulher que eu mais amo na minha vida? O irmão? E não tinha mais condição, né, de continuar. Aí Paulo depois, a partir dali, ele começa, né, o entendimento dele a se abrir dentro dele. E aí ele, aquela questão dele vai para a estrada de Damasco, né? Para julgar outros cristãos, aí acaba caindo, se fica cego, compreende a mensagem de Jesus. Paulo, não, por que me persegues? Até o momento que ele chega e fala, Senhor, eu estou pronto, o que queres de mim? E ele se apresenta, né? E é o Paulo que a gente conhece.
todo esse livro recheado dessas informações, né? E outros tantos livros de esclarecimento e ajuda, né? Do Emmanuel. O primeiro livro que o Emmanuel fez foi ele mesmo, Emmanuel, em 1938, tem um livrinho verde, tem outras capas maravilhosas, ele mostrando muita coisa, que não tem como a gente entrar nos detalhes. E o último que ele fez foi Deus Conosco, em 2007. Chico já naquela condição, né? Vou dar mais uma aceleradinha. Mas depois da morte do Chico, descobriu-se várias psicografias do Chico e acabaram editando, publicando, e de 412 chegou a 450 livros, no total do Chico Xavier. Só com o Emmanuel foi 115, né? Qual a importância de Emmanuel em nossas vidas? Eu perguntei para mim. Muita. Na nossa reunião de ectoplasmia, a gente pega como mensagem esse livro que a nossa irmã pegou e leu hoje, né? Cada mensagem rica. E eu peguei só uma, chamando a atenção da gente. O Emmanuel, quando ele tem que ser incisivo, ele aceita a correção. A gente está preparado? E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus, capítulo 12, 11. Aí, o Emmanuel sempre coloca uma passagem e depois ele trabalha essa passagem e passa para a gente, né? A terra, sob a pressão do arado, rasga-se, dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas brotam flores, frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vasta reserva de seiva, desnutrindo-se, afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura, né? A árvore que a gente poda, ela fica mais viciosa, mais fortalecida. A água humilde abandona o conchego na fonte, sobe os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Por isso que é importante a gente se esclarecer, né? A terra, a árvore e a água suportam através dos constrangimentos, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza essa correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em caminho, e quando levado aos lábios, não se assemelha a saborosa confeite, surge revestido de acúlios, dores, sofrimento, ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. O próprio Emmanuel sabe muito bem disso, né? A vida dele não foi fácil, né? Passou por muitas condições, mas cada uma delas ele aproveitou, aprendeu, foi crescendo e hoje é o Emmanuel que a gente conhece. Uma luta que a gente precisa fazer dentro da gente, né? É esse Emmanuel que eu tento perseguir também. Além do Dr. Bezerra, tantos outros. Mas o Emmanuel eu procuro, né? Tentar vivenciar, tentar entender a mensagem dele e procurar fazer o melhor que eu posso para me transformar, né? Então, as próprias vidas de Emmanuel servem de exemplo para nós. Desde o orgulhoso senador Lento Luxúria,
sua primeira encarnação conhecida, já teve outras, né? Ao Emmanuel de hoje, espírito de alta envergadura e mensageiro do Cristo para nós. Suas mensagens, como no livro que a gente acabou de ler, Fonte Viva, Calma, Vinha de Luz, Pão Nosso, está aqui, ó, gente. A gente está aqui. De vez em quando a gente pega um livro desse, a mensagem vem daí, né? Pão Nosso, Livro da Esperança, são mensagens de fé, força, esperança e coragem para nos conduzir em nossas vidas cotidianas, junto a nós mesmos e junto aos nossos semelhantes. A vida é isso, que a gente precisa saber conviver com ela e aprender cada vez mais. O livro Consolador, vou dar uma passada rápida, é um livro maravilhoso, não? O Emmanuel, muita gente diz que é a continuação do Livro dos Espíritos. O Emmanuel, quem ainda não leu, é um livro de perguntas e respostas que o Emmanuel coloca com autoridade que ele tem. São 411 perguntas e respostas, acrescenta e esclarece ainda mais sobre a ótica do Espírito, Emmanuel, as perguntas contidas no Livro dos Espíritos. Não é a continuação, mas como se fosse, né? Perguntas, muita gente ainda tinha dúvida, que Emmanuel enriqueceu, trazendo muita informação nele, né? A pergunta 229, por exemplo, como entender o trabalho de purificação dos ambientes do mundo? Aí ele respondeu, a purificação na terra ainda é qual o lírio-alvo, nascendo do lodo das amarguras e das paixões. Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como um poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima. Olha o que nossos amigos espirituais estão constantemente pedindo para a gente, né? Na angústia da vida humana, no ciclo da família ou da comunidade social, através da maior severidade para consigo mesmo. Seja severo contigo, cara. Procure você melhorar, se aperfeiçoar e seja mais tolerante com os outros. Tá? Fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado é o seu próprio espírito. Né? Então, esse livro tem 414 perguntas e respostas. Esse livro, Justiça Divina, é um livro como se fosse assim, também uma continuação do Livro dos Médiuns, através do Emmanuel. Ele relata, através das reuniões mediúnicas ocorridas em Uberaba, as diversas condições que se encontram os espíritos desencarnados no outro lado da vida, diante da justiça divina, como uma extensão atual do livro Céu e Inferno, né, de Kardec. Né? Aí eu vou andar um pouquinho mais rápido. Aí o Emmanuel veio, a gente pensa muito, né? Mas então tem que abandonar tudo que é coisa material, só tem que ver a parte espiritual. Peraí, cara, tu vive no mundo material. Não é bem assim. Você precisa. Aí ele fez um livro chamado Dinheiro. Você precisa disso. A nossa casa aqui precisa. Né? Quem vai pagar a luz? Quem vai pagar os empregados? Quem vai pagar tantas situações aí? Se não for através do dinheiro, nós vivemos nesse mundo. Até Jesus, para fazer a sua missão, precisava coletar algumas dinheiro para poder, né, comida, tantas coisas que eram necessárias na missão de Jesus. Aí o Emmanuel trouxe esse livro, Dinheiro, que ele coloca assim, o dinheiro não compra o céu, mas pode gerar simpatia na terra quando utilizada nas tarefas do bem. Não paga boa vontade, entretanto semeia o benefício e o contentamento de viver, se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para o câmbio depois da morte. Não adianta eu sou rico, poderoso, vou chegar lá do outro lado, não vai adiantar nada, vou merecer aquilo que eu fiz jus das coisas boas, né, que eu pratiquei, da caridade. É sustentáculo do progresso geral se nosso espírito está centralizado nos objetivos de elevação. Posso usar dinheiro muito bem. Não é fator absoluto de alegria ou de felicidade, mas pode ser o remédio ao doente,
a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado, ao frio da noite, socorro silencioso ao peregrino sem lar. O dinheiro pode nos auxiliar em muitas coisas, né? Desde que usado com moderação e bem. Não permitas que o dinheiro te tome o coração, egoísmo, usando-te a vida, qual despótico, Senhor, e sim conduzamos-la através da utilidade do entendimento e da cooperação sobre os imperativos da lei de fraternidade que nos reúne. O Evangelho diz para a gente que tudo aquilo que nós conquistarmos com o fruto do nosso trabalho, sem ter prejudicado a ninguém, sem ter desvirtuado, ter passado por cima de alguém, podemos ser merecedores, sim, das coisas materiais. Senão Deus não deixaria as coisas, né, um carro, uma televisão. Por que Deus ia permitir? Se não fosse aquilo que para a gente poder distrair, né, a gente poder aproveitar. Um carro é muito bom, se a gente tem um carro para poder nos movimentar. O erro está quando eu quero ter 3, 4 carros na minha garagem, quando eu preciso de um só. Né? Minha casa tem direito a uma casa boa, todo mundo, desde que seja fruto do seu trabalho. Não é tudo mais, desde que você use com moderação, com bom senso, e não esqueça do outro. Posso usar, mas eu tenho que lembrar que eu posso distribuir e dividir. Né? Então, vou andar rápido aqui agora, vou passar uma música no final. O livro Caminho da Luz, sugiro que vocês leiam. Caminho maravilhoso, é um livro maravilhoso, mostra desde a origem do nosso planeta até hoje, fala do zelado de capela. É um livro maravilhoso, que eu não vou poder entrar em detalhes aqui, eu sugiro que vocês leiam, tá? Mostra sobre o nosso planeta, a gênese, a vida organizada, as raças adâmicas, né? Formação dos povos, das civilizações, o Evangelho futuro. Aí, gente, para a gente finalizar, vocês conhecem o Flávio Venturini, né? Todo mundo conhece o Flávio Venturini? Maravilhoso músico, tecladista. Eu me inspirei muito no Flávio Venturini para tocar minhas musiquinhas, toco algumas músicas dele que eu adoro. Mas tem um cara chamado Marcos Viana. Vocês conhecem o Marcos Viana? Lembra quem foi Marcos Viana? Pouca gente conhece. Marcos Viana foi aquele cara que fez aquela música do Pantanal. Violino, maravilhoso. Só que não é só isso não. O Marcos Viana, ele juntou com o Flávio Venturini, 2 maravilhosos músicos que eu bato de palma, para fazer uma música chamada, em homenagem ao Emmanuel. Vocês sabiam disso? Pois é. Olha que música linda, cantada pelo Flávio Venturini, arranjo do Marcos Viana. Tem músicas maravilhosas do Marcos Viana. Vai lá no computador, coloca assim, música do Marcos Viana, vocês vão ficar assim, ó, de queixo caído, que não entra na mídia. Mas músicas lindas que o Marcos Viana fez. E ele juntou com o Flávio Venturini e fez a música Emmanuel. Vamos passar aqui. Aumenta um pouquinho o som se precisar. Computador. Uhum. Tá bom. Esse é o Marcos Viana. No teclado é o Flávio Venturini. E vai cantar também. Eu não tenho asas para voar, nem sou nada que não seja de sonhar. Sou um homem simples que nasceu das entranhas de um mar de amor.
Então, gente, com essa música aí, a gente vai terminando, agradecendo muito. Deixa eu parar aqui. Agradecemos muito, Emmanuel, pelas suas lições, né, seus exemplos de vida, suas lições, seus ensinamentos para cada um de nós. Que a gente possa, não sei se a gente vai conseguir ler todos os livros dele, né? Que a gente lê alguns, já vamos conseguir muito ensinamento, né? Orientação à vida da gente. Então, agradeço aí a atenção de vocês, muita paz para todos nós, tá? Graças a Deus. Obrigada, Valtinho, por nos trazer um tema tão importante, né? E um desfecho tão emocionante, né? Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião com o passe. Peço às pessoas que, por favor, permaneçam em silêncio e aos passistas que se posicionem, tá? Ave Maria, baixinho que eu vou apagar as luzes. Foi para frente. Ah, peraí. A luz já foi. Eu abaixei. É. Aqui, ó. Aperta mais um pouquinho o computador. Ave Maria. Aquela luz ali do... Ok. A luz do... Desliga. Graças a Deus. Pensando em Jesus. Graças a Deus. Aproveitando essa paz, essa sintonia com as coisas que vêm do alto, elevemos nosso pensamento
ao nosso Pai de misericórdia infinita, que é toda indulgência, todo amor, toda benevolência. Agradecemos sempre pelas oportunidades que nos é dada. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que sempre nos acompanha. Esteja sempre conosco, Mestre, em todos os momentos de nossas vidas. Esteja sempre com aqueles irmãos que vivem à margem, que não têm o cobertor, que não têm a água e não têm o alimento. Seja o cobertor deles, o alimento deles e a esperança de cada um deles. Esperança que devemos ter também, Senhor, com o nosso planeta, com tudo que está acontecendo, que a nossa Mãe misericordiosa, que sempre o ilumina com a sua luz azul e violeta, possa estar nesse momento agora, emanando toda essa luz e energia para o nosso planeta. Que essa luz chegue a nós, chegue em nossas casas, chegue a todos aqueles que necessitam. Senhor, aplana o nosso caminho, por favor, caminho que nos leva ao nosso Pai. Obrigada a esta casa mais uma vez por nos receber. Pensemos agora naqueles nomes que se encontram nas caixinhas dos nossos irmãos necessitados encarnados e dos necessitados desencarnados, dos animaizinhos também. Rogando a misericórdia divina para que eles sejam iluminados e abençoados. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Nossa. Gente, eu peço a vocês um minuto da sua atenção, que eu preciso passar uns avisos aqui, tá? Como vocês sabem, a nossa casa, ela distribui as cestas básicas para as famílias das crianças que participam da evangelização. Então, precisamos sempre dos alimentos que compõem essa cesta. Do lado do bebedouro e ali, acho que do lado da cantina também, no quadro e na biblioteca, vocês encontram a lista com esses itens. Por favor, ajudem a essas famílias, porque realmente necessitam desses alimentos. A livraria, a biblioteca e a cantina, elas ficam abertas meia hora antes e meia hora depois dos dias em que há palestras. O nosso brechó, ele funciona às quintas-feiras e às terças-feiras. Os horários se encontram na biblioteca, na livraria. Pedimos a vocês que, se possível, possam doar qualquer item, né, que possamos vender aqui no nosso brechó para ser revestido em dinheiro, né, para a nossa casa, pois a nossa casa, ela não tem isenção de imposto nenhum, de taxa nenhuma. A gente não tem ajuda nenhuma de instituição particular ou governamental. Então, quem mantém a casa somos nós, com as nossas doações, pagamos luz, gás, telefone, tudo. Mantemos um conforto relativo, né, para atendê-los, né, recebê-los aqui, né, com muita boa vontade, com muito carinho, e precisamos dessa ajuda de vocês. Convidamos também a quem puder se tornar sócio contribuinte. O valor é mínimo, eu acho que tem um valor mínimo, mas é muito baixo mesmo. Vocês podem passar na biblioteca e se informarem, tá? Nós fazemos orientação às gestantes, aquelas gestantes que precisam de conselhos, de cuidados, né, durante a gestação, e no final desse cursinho, vamos assim dizer, elas recebem o enxoval. Então também precisamos de tudo aquilo que uma criança recém-nascida precisa, inclusive os itens, né, de higiene pessoal. A casa oferece a evangelioterapia, que é um estudo do evangelho presencial que funciona também como uma terapia. Os horários e dias, eu acho que segunda, se eu não me engano, e sábado à tarde, às 3h30, também se encontram na livraria os horários e os dias. A casa, ela oferece vários cursos gratuitos, tá? Da nossa
doutrina e de outros livros também que fazem parte, né, do André Luiz e os livros da codificação, e tanto online quanto presencial. Também temos vários horários, vários dias, assim, não há desculpa para quem queira estudar, porque é bem flexível os dias e os horários. E assim, importante agora avisar vocês que no dia 6 de julho nós teremos a nossa festa junina, o Arraiá do Bezerra, né? Então precisamos também que vocês compareçam, tragam as suas famílias, ajudem, tá? Que possamos realizar uma festa sempre bonita, sempre com uma vibração muito boa. Precisamos da colaboração de vocês também. Quando vocês vierem, tragam um doce também para poder ser vendido aqui no dia. Existe uma rifa de 2 quadros, né, que se encontra na livraria, uma rifa no valor de R$5. Quem puder também adquirir essa rifa, agradecemos muito. O GBEM agora, ele tem a rede social, né? Temos o Instagram, que é gbem.rio, e o YouTube, GBEM Rio. E vamos ter agora o seminário, O Espírito do Servir, com Daniela Benzersai. Cria. Dia 12 de julho, de 9 às 13 horas, com coffee break de 10h30 às 11h. Então, por favor, quem puder, compareça. E agora chegou o momento do sorteio dos nossos 3 livrinhos. O rapaz que está vindo pela primeira vez, ele já é um contemplado, tá? Quando você sair daqui, você passa na livraria e já pega o seu livro. E Walter, por favor, 2 númerozinhos. 14. Não. 6. Também não. 61. Eita, não está acertando ninguém. Ah, tá lá, 61. Foi, ó. 61. Você passa na livraria, tá? Mais um. Hã? Fala você 2. Né? Não, só falta um. Então tá. 22. Então, que legal. Gente, muito obrigada, agradecemos demais a presença de vocês. Não deixem de vir à nossa festa, não deixem de vir às nossas palestras. É muito importante para quem faz tratamento na casa, é a continuação do tratamento. Uma boa noite, vão com Deus.